Oi, gente, boa noite. A Denise já entrou aqui. Deixa eu convidar ela. Oi, Denise. Estamos aqui te esperando. Hoje, nossa primeira live aí desse projeto que a gente está iniciando, com a intenção de trazer toda quarta-feira, às 8 horas, para vocês. Cada quarta-feira um especialista para falar sobre assuntos relacionados ao envelhecimento. E hoje a gente vai inaugurar essa live com a Denise Brasil, que é minha parceira, está fazendo atividade online comigo, né, toda sexta-feira. Ela está lá na Avance Centro Dia, é ela que está à frente das oficinas de estimulação cognitiva, é uma das melhores oficinas, das mais procuradas, e a gente está aqui esperando ela entrar. Denise, você consegue me mandar, eu estou vendo que você está aqui, mas você consegue me mandar um oi para eu poder te convidar? Para entrar e a gente começar o nosso bate-papo? Deixa eu ver aqui se eu... Não? Olá, tudo bem, Carol? Oi, Denise, tudo jóia? Tava aqui tentando te achar. Algum problema da tecnologia. Estava aqui já te escutando desde o início, falando desse projeto lindo que E vai aí? ser essas lives todas, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, estreando esse momento, né? Para a gente falar um pouquinho da nossa aula de estimulação cognitiva online. Exatamente. Falar um pouquinho do nosso espaço, lá da Avance. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu tenho que agradecer por você estar aqui para a gente tentar aí levar essas informações que são tão importantes, né, para todo mundo, para as famílias, para os idosos, para quem ainda vai chegar na terceira idade, não é isso? Todos gente, me nós, dá só né? um ok em relação ao áudio, vocês estão ouvindo bem? Manda pra gente um ok aí, se vocês puderem, por favor. Porque pra mim tem um chiadozinho. Você tá me ouvindo bem, Denise? Estou te ouvindo bem. Deixa eu desligar aqui. Vocês estão... Alguém que esteja ouvindo, se puder mandar um... Acho que melhorou agora. Então, vamos lá. Isso aí, gente. Vamos muito lá. obrigada aí muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai ficar batendo um papinho aqui para esperar o povo chegando, né? Chegar. A nossa live hoje tem a intenção de falar sobre a estimulação cognitiva. A gente vai falar sobre o que é isso, né? Sobre o que é cognição. Você que está aí escutando a gente, que entrou para assistir nossa live, vocês sabem o que é cognição? Vocês sabem identificar, de repente, um processo já de declínio cognitivo nesse processo aí, né, de cognição? Como é que a gente pode ajudar? Então, a gente vai estar falando sobre tudo isso aí durante esse período aí de 1 hora que a gente vai estar conversando. Não é isso, Denise? Com certeza. Então, vamos lá. Estão falando aqui, Então, tá com eco, mas... Tá com eco, né? Gente, a gente também tem que ter alguns pequenos problemas de tecnologia, né? Que infelizmente faz parte desse mundo online, mas vamos que vai dar certo. Eu acho que agora para mim melhorou. Mexi aqui no meu fone. Vamos ver. Vamos em frente. Vamos lá. Então vamos lá, Denise. Então, para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Já falei aqui antes de você entrar que você participa e trabalha lá na Avance Centro Dia com a gente, né? Você está à frente das oficinas de estimulação cognitiva.
Então se apresenta aí para o pessoal te conhecer, tá bom? Bom, sou a Denise, eu me formei em psicologia na PUC aqui do Rio e logo em seguida eu entrei na especialização de psicogeriatria no IPUB, paralela a uma formação de gestalt terapia. Bom, nessa especialização em psicogeriatria, eu aprendi muito tanto na área de atendimento terapêutico, quanto na área de estimulação cognitiva. A gente fazia oficinas da memória com os demenciados, né? Essa pós foi feita no CDA, que é um centro de doenças mesmo, de demências e tal, um lugar de referência. Então, tive muito aprendizado lá. Legal. Gente, olha só, quem quiser fazer pergunta, vocês podem colocando suas perguntas aí. Se a gente não conseguir responder tudo durante a live, a gente vai tentar fazer um post só de respostas dessas perguntas que vocês colocarem, tá? A live ela vai ficar salva para quem não está conseguindo assistir aqui ao vivo, ela vai ficar lá no nosso feed, para todo mundo ter acesso às informações depois também. E Denise, conta pra gente o seguinte, você sempre trabalhou com idosos, como é que você iniciou a sua carreira com esse público? Então, comecei a trabalhar ainda com idosos na faculdade. Foi bem no início da faculdade, eu acho, não estou lembrando exatamente quando, mas foi convite de uma amiga minha, até da Natália Teles, que quem foi que apresentou a gente, né? Então foi uma pessoa que sempre me colocou em bons caminhos, fica aqui a minha gratidão, né? E ela me convidou, ela estava precisando de uma parceria para estar fazendo parte do PAC, que era um programa de ativação cerebral criativo dentro da PUC. E aí ela veio assim com um papo de que precisava de uma parceira, que seriam poucas sessões, que a gente estaria ganhando crédito, né? Na época da faculdade a gente importa muito com isso, né? Ainda mais no início. E aí eu topei, e foi assim uma paixão à primeira vista. Assim, eu gostei muito de fazer parte desse programa. A coordenadora de lá era Maria Helena Novaes, que era assim uma pessoa encantadora. Então também eu acho assim que eu me apaixonei por ela completamente e daí eu fui me apaixonando por cada um dos idosos, assim. E a gente fazia esse grupo dentro da PUC e outros anos seguidos eu fiz em algumas instituições, eu fiz também, eu fiz em asilos, tanto particulares quanto públicos, o que foi legal que a gente aprende coisas diferentes, né? A nível de cognições bastante diferentes, vivências muito diferentes. E aí, dentro ainda da faculdade, eu fiz a minha monografia também com a Tereza Creuza, que foi sobre o luto, a perda do cônjuge na terceira idade, que também foi um trabalho bem interessante, bem gostoso de fazer. Apesar de um tema ser bem denso e bem difícil, né? Mas é muito amoroso também. Lá na Avance, a gente chegou a chamar a Natália Teles, a gente de vez em quando faz algumas palestras gratuitas, abertas ao público, né? Com o intuito mesmo também de levar a informação, a gente chegou a falar sobre o luto também. Podemos pensar nisso futuramente para uma live aqui. É um assunto assim, muito Denise, interessante. Você falou que a sua formação é psicologia, né? Isso. Como é que é a atuação da psicologia junto com a reabilitação cognitiva? Assim, você consegue fazer terapia junto com reabilitação cognitiva? São dois trabalhos diferentes? Você pode atuar junto? Como é que é isso? Então, eles na verdade são duas atuações bem distintas, porém elas podem dar as mãos e caminhar junto. Eu fui aprendendo ao longo dos meus anos de profissão o quanto uma poderia ajudar a outra, né? Quando a gente está falando de estimulação cognitiva, a gente está falando de estimular o cérebro. E assim, todas as doenças que a gente vê muito na terceira idade, como a depressão, como a demência, acaba sendo positiva uma estimulação no cérebro. Bom, como é que eu comecei a juntar um trabalho com o outro? Quando eu sou convidada, normalmente, a atender um idoso, esse convite vem do filho. Não necessariamente o idoso quer fazer esse trabalho de terapia. E muitas vezes eles não vêm ao meu consultório, né? Eu que tenho que ir na casa dele. Então a situação assim, é bem difícil, bem delicada, porque eu entro na casa dele, sem ser convidada por ele, para perguntar e saber da vida dele. Então, assim, eu sou recebida como uma intrometida, concorda? Acaba sendo bem uma situação uma saia justa. E assim, muitos não disfarçam que não estão muito interessados em conversar, em trocar uma ideia e saber mais. Então, logo no início, assim, uma das minhas primeiras clientes, que ainda foi indicação da Tereza Creuza, que foi minha orientadora, né, na monografia, então era uma responsabilidade. Ela era uma senhorinha super educada e tal, mas ela não
não queria fazer terapia. Os filhos, a família que achava importante. E aí a gente sentava na sala, começava a conversar e ela falava assim para mim: olha, só um instantinho que eu vou dar um pulinho ali na cozinha e eu já volto. E aí depois eu fiquei sabendo que o que ela ia fazer na cozinha é pedir para a cuidadora dela colocar uma vassoura atrás da porta, para que eu nunca mais voltasse. Então, assim, quando eu soube disso, eu fiquei arrasada. Imagina, início de carreira, você assim, crua ainda, sem... Bom, mas a gente não pode jogar a toalha, a gente tem que rebolar e dar a volta por cima. E aí eu falei, vou começar com o meu trabalho de estimulação cognitiva, que ele é menos invasivo. E aí ela foi me aceitando e a gente foi mudando essa forma de trabalhar e ela foi me recebendo cada vez melhor. E aí, tipo, eu fiquei com ela até ela falecer, assim. Foi um trabalho que foi bem sucedido no final. Que legal. Eu sou fonoaudióloga de formação, né, e trabalho também com reabilitação. Já trabalhei muito atendendo idoso em casa, enfim. E às vezes a gente encontra situações assim que a gente realmente precisa encontrar saídas, né? A gente precisa respirar fundo, não chorar, porque às vezes dá vontade de sentar e chorar, mas assim, funciona, né? A gente tem que dar um jeito. Depois a gente vai ficando mais calejada, mas no início se estoca, né? Nossa, no início eu lembro da cena de quando a Tereza me ligou para me contar que ela tinha dito isso. Eu falei, Tereza, o que eu vou fazer? Ela não gosta de mim. Ela, calma, tipo, né? Respira, não pira, vamos lá, foca que vai dar certo. E aí realmente deu certo, assim. Eu ainda falo com a filha dela até hoje, assim, a gente manteve um certo vínculo. Ficou um vínculo. Isso. Legal. E assim, Denise, você está contando pra gente que você trabalha, então, diretamente com estimulação cognitiva. Fala, então, um pouco do que é essa cognição, do que é estimulação cognitiva, né? Assim, a gente está falando sobre cognição, afinal de contas, o que é isso? Pra gente saber do que a gente está falando, enfim. Então, a palavra cognição, ela vem de conhecimento. É tudo aquilo que a gente percebe através dos nossos órgãos de sentido e que a gente, através dos nossos estímulos cognitivos, que são a nossa percepção, a nossa memória, o nosso raciocínio, a gente transforma em informações e aprendizado. Então, por exemplo, hoje eu sinto um cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Como é que eu sou capaz de dizer que cheiro é esse? É porque um dia eu senti esse cheiro, né? E eu busquei a informação do que era ele, ou me deram a informação. Então eu posso ter lido numa placa, eu posso ter perguntado para alguém, eu posso ter procurado em algum lugar. Então se eu senti o cheiro um dia de um alecrim, não sabia o que era, busco saber, eu já consigo juntar um cheiro a uma informação. Isso transforma num aprendizado. Isso vai mudando ao longo do tempo. Hoje talvez eu sinta um cheiro de alecrim e pense numa focaccia, por exemplo. Né? Então, assim, isso é uma memória de cada um, né? É uma memória até emocional, né? De que é aquele cheiro, o que é aquela percepção, o que aquilo lembra para você. Essas são as nossas cognições. Nossos aprendizados. E vai permeando aí os sentidos, né? Assim, do ser humano, né? Das nossas vivências, legal. E assim, como é que acontece esse trabalho de estimulação cognitiva e quais são os objetivos desse trabalho? Então, esse trabalho ele pode ser feito de duas formas. A estimulação cognitiva, ela pode ser individual ou em grupo. Qual é a vantagem de cada uma? Na individual, o trabalho é muito mais focal, a gente está muito mais atenta ao que aquele cliente precisa. Então, às vezes ela rende mais. Mas, por outro lado, em grupo, a gente tem toda uma riqueza, uma socialização, que é muito importante para o idoso, uma troca de ideias, né? Às vezes eu estou na oficina e alguém não sabe uma resposta, e o outro já quer logo dar a resposta, né, de bandeja. Aí eu falo, a gente brinca, né, quem não cola não sai da escola, e tenta fazer essa brincadeira. Mas eu sempre falo para eles, não responde o que é, não dá a resposta, sabe? Você pega a farinha, você pega o ovo e dá para ele, e ele vai fazer o bolo, ou seja, dá uma pista. E aí aquele idoso que vai ter que dar uma pista, ele vai ter que pensar na resposta dele uma dica. E aquele idoso que vai receber não vai simplesmente anotar a resposta, ele vai ter que ir buscar o que é, né? E assim, a estimulação cognitiva ela é sempre feita com jogos e com exercícios, sempre focando nos estímulos cognitivos, que são a nossa memória, o nosso raciocínio, a nossa atenção, todas essas funções mesmo.
E ela é importante para manter o cérebro vivo. Eu costumo dizer que uma comparação da estimulação cognitiva com a musculação. Por exemplo, na musculação, a gente deixa o nosso músculo fortalecido, né? A gente precisa dela, porque se a gente não fizer ou musculação ou algum outro tipo de exercício, né? Mas para manter o nosso corpo forte. E a estimulação é a mesma coisa para o cérebro. É ela que mantém o cérebro forte, é ela que mantém o cérebro vivo. Então, isso que é a importância da estimulação cognitiva. Legal. E assim, é indicado para qual é o perfil de pessoa? Existe um perfil definido, qualquer um pode fazer? Como é que é isso? Assim, qualquer um pode fazer. A estimulação cognitiva, ela é um pouco um pouco uma cachaça, assim, porque ela é muito gostosa, sabe? Eu, quando vou montando esses exercícios, quando eu vou montando uma oficina, eu vou sempre fazendo, né? Porque eu preciso ter a resposta, né? Eu preciso ver se o exercício está certo, então eu estou sempre fazendo. E assim, é uma curtição, porque é um jeito da gente estar aprendendo coisas novas, exercitando, mas ela também é um jogo, né? É uma diversão. Então ela pode, mas normalmente, claro, quem procura a gente são as pessoas no processo já de envelhecimento. Existem dois públicos. Um que procura num caráter de prevenção, né? Ele acha que de repente já está bloqueando um pouco, está sentindo alguma dificuldade, já não está indo tão bem. De repente aquela pessoa que trabalhava até bem pouco tempo, se aposentou, e aí já não está se estimulando tanto e busca a estimulação cognitiva para dar esse estímulo extra. E o nosso outro público, quando o idoso já tem uma demência. Nesse caso, ela é imprescindível, ela é essencial, né? Porque o idoso com demência, ele já tem esse processo de perda da cognição. Então a gente precisa, o quanto antes, começar a frear essa perda, né? Então são esses dois públicos. A Flo, acho que foi Flo Interiores, e ela tinha perguntado, acho que você já respondeu aí a pergunta dela, se era só para idosos. Então, diante da sua resposta aí, a gente já entende que nem só, né, não só para idosos, mas também você trabalha com um quê de prevenção também, né? Sim, sim. Existe um trabalho assim, de estimulação cognitiva, às vezes para alguém mais focalizado, assim, para alguém que esteja precisando fazer um concurso e ficar com atenção melhor, com raciocínio melhor. Existem outros caminhos assim que as pessoas acabam buscando a estimulação cognitiva. Eu, no caso, trabalho mais mesmo com idoso, essa parte. Isso aí. Quais são as dificuldades mais frequentes, Denise, que você, enquanto terapeuta, encontra na sua prática de reabilitação com o idoso? Bom, a maior dificuldade, sem dúvida, é a conquista, né? É aquilo que eu falei, da gente estar convencendo o idoso a querer participar, a querer estar com a gente. Muitas vezes eles estão na casa deles, confortáveis, não querem sair daquele mundinho, não querem ter o esforço de pensar, e aí vem aquela dificuldade. Assim, eu já tive clientes que tiveram que eu fui recebida de uma forma muito difícil. Assim, essa da vassoura, na verdade, não era nada, porque como ela era muito educada, ela acabava fazendo escondida, né? Eu só fiquei sabendo porque tinha esse elo com a professora. Mas eu já tive casos, assim, que eu tive uma paciente, muito tempo, que eu entrava na casa dela. Bom, foi o filho dela. A primeira sessão, o filho me levou ela no meu consultório, totalmente contra gosto, e ela falava, eu não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. E aí eu combinei com ele da gente começar a fazer esse atendimento na casa dela, que pelo menos a gente ia tirar uma das partes ruins. Ela era uma pessoa que não gostava de sair muito de casa. E aí eu comecei a ir na casa dela. Quando eu chegava, ela estava deitada na cama, e deitava na cama ela ficava. Então ela estava deitada lá e a minha cadeira ficava aqui, o mais distante possível, perto da porta mesmo. E ela gritava, eu não quero trabalhar, sai daqui, rarará. E aí assim, é essa cara que a gente faz, a gente abre os olhos, respira fundo e fala, não, eu tô aqui, eu vou ficar aqui. A gente vai trabalhar junto, eu vou conseguir te ajudar. E aí assim, aos poucos, com um trabalho de estimulação cognitiva, eu ia fazendo uma perguntinha aqui, eu ia fazendo uma perguntinha ali, e aos poucos eu fui conseguindo aproximar a minha cadeira dela, até que eu sentei na beirada da cama. Depois, um dia eu cheguei, e ela estava sentada na mesa da sala. Aí eu falei, eu venci.
Essa senhora tinha uma cuidadora que ela ajudava muito, ela queria muito o bem dessa senhora, então ela ajudou muito nesse processo. Ela falava, mas a Denise é tão legal, mas a Denise é tão boazinha, ela tentava estar sempre convencendo, né? E aí a gente começou a trabalhar, e ela, que era uma pessoa que passava o dia só assistindo televisão, deitada na cama, voltou a fazer tricô, que era uma coisa que ela gostava muito. E ela fazia um cabide de tricô. E aí um dia eu cheguei lá, ela falou, eu tenho um presente para você. Eu fiz esse cabide. Então assim, eu guardo esse cabide como um troféu, né? Falei, venci na vida. Venci na vida. Não, e você, a partir da sua resposta aí, a gente pode parar para pensar o quanto é importante também esse ambiente, né? Assim, o quanto o ambiente pode influenciar e também a ajuda de um responsável, familiar ou cuidador, que nesse caso aí você citou a cuidadora, o quanto foi importante nesse processo de mediação, né? Foi o que muito. Você falou, né? Você é uma pessoa estranha que está entrando, e aí tem, na outro ponto, né? Uma pessoa já com um declínio cognitivo que precisa daquela estimulação, mas não tem consciência do quanto aquilo é importante para ela, né? E o quanto é fundamental essa mediação aí desse cuidador ou, enfim, de um familiar que entra no meio desse processo para fazer o link, né? Entre as duas pontas aí, o terapeuta. Isso, né? Porque às vezes, assim, por o idoso estar muito resistente, a família se assusta e fala, eu não vou forçar meu pai a fazer isso, coitado, como se eu estivesse lá de alguma forma afrontando e não querendo ajudar. Então ele precisa saber separar isso, né? Ela veio para somar. Exatamente. Então assim, deixa ela fazer o trabalho dela e conquistar essa senhora, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a estimulação cognitiva não é uma via de mão única, né? Assim, você tem que, pelo contrário, é um círculo, né? Também não é de duas, não é de lá e cá, né? Direita e esquerda. Na verdade, você tem que passear entre família, cuidador, e também o quanto é importante esse link que o próprio idoso ou quem está fazendo a terapia faz com o profissional, né? Se não tiver empatia, não tiver uma simpatia, uma liga ali, a coisa não flui, né? Isso é muito importante realmente mesmo. Quem trabalha com tem reabilitação que ter essa conexão. sabe bem disso. Exatamente. E assim, mesmo Denise, que ela demore muitas vezes. Exatamente. Quando é que o familiar ele já pode perceber que o idoso, né, enfim, apresenta algum sinal de dificuldade cognitiva? Então, ele começa a perceber as falhas na memória, né? A dificuldade, assim, é porque o idoso, ele tem uma falha de memória que é normal, né? O que a gente chama normal, que começa a perder. Mas se isso começa a ficar muito frequente, que você vê muito que seu pai está esquecendo de onde ele guardou alguma coisa, se ele começa a esquecer compromissos, se ele começa a esquecer o nome de alguém que chega, de repente, assim, o nome de um porteiro com quem ele sempre conversou, né? Alguma coisa assim. Se ele começa a parar de tomar os remédios, ele esquece muitas vezes de tomar os remédios. E outra coisa que é importante observar é se ele começou a ficar mais confuso, se as histórias estão confusas, às vezes as histórias começam a ficar misturadas, muito repetitiva, né? Isso tudo é um alerta de que pode ter algo errado e que você precisa ir buscar uma ajuda para ter certeza se é normal ou não, né? E aí, nesse contexto, a gente chama atenção a importância, novamente, da família nesse propósito aí de recuperação do idoso, né? E de qualidade de vida, oferecimento de direcionamento de técnicas ou profissionais. Porque o quanto é sutil, muitas vezes, o início de um declínio cognitivo, e é importante essa proximidade para você conseguir identificar aquela sutileza na diferença de comportamento, né? E a gente tem, hoje em dia, assim, muitos idosos que ficam em casa e os filhos, né, trabalham o dia inteiro, só chegam à noite, e às vezes quando chegam à noite também tem que dividir a atenção com outras funções e tem pouco tempo para direcionar esse olhar. Eu acho que nesse caso, esse período de pandemia que a gente vem passando aí, né, deixou a gente em casa, mesmo que sem, né, opção, assim, sem querer, e a gente teve a chance de olhar mais uns para os outros, né, e isso talvez
tenha despertado aí alguma atenção e a gente tenha descoberto coisas e singularidades no outro que a gente, de repente, no dia a dia pudesse estar passando despercebido, né, Denise? Às vezes passa tudo muito batido, né? E eu acho que nesse caso da Exatamente. pandemia também, as coisas se intensificaram. Talvez, assim, essa pequena perda de memória se transformou em algo um pouco maior pela falta de estímulo, né? A gente está vendo isso até um pouco nos jovens, o quanto a gente está faltando aquela palavra, quanto a gente está tendo uma certa dificuldade, né? Então isso também, a pandemia sem dúvida está sendo prejudicial para o idoso, mas a parte boa é estar com a família mais perto, estar mais atenta, né? E a família buscar a ajuda que precisa, né? A Jussiara está fazendo uma pergunta falando se nesse contexto a agressividade pode ser um início de processo de declínio cognitivo. Pode, tá, Pode. Jussiara? Qualquer mudança no comportamento natural do idoso. Ele pode estar identificando aí o início de algum processo de declínio, sim. Tá? Até às vezes a própria depressão, né, Denise? Você pode falar até melhor em relação a isso, né? O idoso começa a ficar mais quieto, mais deprimido, você acha... pelo contrário, você acha que é uma depressão, mas de repente já é o início de algum declínio cognitivo, né? Sim, e das duas formas, né? Às vezes a gente tem casos também de declínio cognitivo, que é por uma depressão e a gente nivelar, tratando a depressão, a estimulação, a cognição volta a ficar boa, né? Então tem esses dois lados, assim. Mas a agressividade, ela realmente tem muito uma ligação com a demência, até porque na demência a gente deixa de ter um pouco o controle, né? Às vezes aquela pessoa sempre foi agressiva, mas ela aprendeu a controlar aquela agressividade. E aí na demência aquilo já não vem mais e o controle se perde e a agressividade vem de forma muito forte, né? É isso aí. E, Denise, o que implicam essas dificuldades no dia a dia do idoso? O que implica que você diz o quê? Para o próprio idoso? As dificuldades. O que ele começa a ter, quais são as dificuldades que ele começa a ter com mais frequência no dia a dia? Um idoso que já começa a apresentar um declínio cognitivo. Ele começa a ter a dificuldade assim, do autocuidado, de precisar de tomar os seus remédios, de organizar a sua casa. Às vezes até de perceber se aquela comida que está na geladeira, se ela está legal, ou seja, ela não está mais boa, né? Então com isso o idoso ele começa a perder um pouco da autonomia dele, ele começa a precisar ter um cuidador, morar com um familiar, ter alguém que realmente esteja o tempo inteiro com ele, né? Ele deixa de ser independente. Ele passa a ter uma certa dependência de cuidados, o que muitas vezes também é muito difícil, porque tem idoso que morou sozinho a vida inteira. Lá em casa a gente teve isso com meus avós, assim, que não eram juntos, e os dois tiveram muita dificuldade em aceitar que eles precisavam de alguém para cuidar, né? Achavam que era uma invasão, alguém em casa, não quero, nunca tive... E aí é aquela luta e a família precisa ser firme novamente. Então a família o tempo inteiro precisa ter uma certa firmeza, um certo jogo de cintura, né? Com muito cuidado. E puxando também o gancho para o que você falou antes, a própria perda mesmo da noção de bom senso mesmo, né? Assim, como você falou, a questão da agressividade, por isso que de repente a agressividade ela pode ser também um fator aí que chama atenção pra gente, né? Então, na verdade, é a questão mesmo da funcionalidade, né? O corpo e a mente do idoso começam a não ter dificuldade de função das atividades de vida diária. Denise, a gente sabe que alguns fatores externos, eles influenciam também na memória, né? Como a abstinência do sono, alguns medicamentos influenciam nisso, né? De repente, alguém que está submetido a um momento de estresse, isso tudo pode influenciar na memória. Como é que a gente consegue diferenciar o que é uma alteração por um motivo externo, né? Ou se já é algum indício de declínio cognitivo? Na verdade, assim,
quem vai identificar isso normalmente é o médico, né? Mas eu posso te dizer assim, que a importância da anamnese nesse momento, que é entender a história, né, daquele idoso, o que está acontecendo na vida dele, como é que isso apareceu, essa falha, teve algum início marcante, de repente isso veio depois de um trauma, depois de uma perda, né, teve alguma mudança de remédio, alguma mudança no estilo de vida, de repente se mudou de cidade, mudou de apartamento, pequenas coisas. Além disso, é importante a gente estar sempre vendo, fazendo exame de sangue, porque a gente pode ter alguma alteração em vitaminas, em alguma taxa. A B12, por exemplo, ela influencia muito, né, nessa parte da cognição. Assim como também a tireoide, né? O hipotireoidismo deixa a pessoa mais parada e tal, e isso acaba deixando a cognição pior. Então, é sempre importante você ter um acompanhamento médico, que esse acompanhamento seja feito de preferência por um geriatra mesmo, que é quem entende o idoso, né? E que ele faça sempre exames, check-ups. É importante também fazer exame de imagem para ver se tem algum tumor, se tem alguma isquemia, algum AVC. Então é estar sempre se cuidando, né? O quanto antes a gente descobrir algo, mais fácil de cuidar e de não deixar isso evoluir de uma forma ruim. Perfeito. E tem alguma coisa que o familiar ele possa fazer para ajudar a estimular a cognição do idoso em casa? Sim, eu acho assim, o familiar ele precisa entender que o idoso ele não é um inútil. A gente não pode colocar nunca ele nesse papel de coitado, de fraco, de quem não dá conta. Então a gente tem que estar sempre dando autonomia para ele e não tirando a autonomia dele. Então, por exemplo, pai, o que você gostaria de almoçar hoje? Mãe, estou indo ao supermercado. O que você gostaria que eu comprasse? Vamos fazer a lista de mercado? Liga para os seus amigos, estimular eles a procurar os amigos. O idoso às vezes vai ficando muito isolado, mesmo quando ainda tem um círculo de amizade grande. Então, estimular ele a procurar, a sair com os amigos, a conversar, né, trocar ideias. Ah, filho, eu estou com sede. Tudo bem. Vamos buscar água? Eu vou junto com você, mas eu não vou para você. Então é sempre tentando colocar ele mesmo em movimento, saindo do lugar, vamos ler, vamos ouvir música, vamos ao teatro, é movimentar mesmo a vida do idoso. É dar autonomia e independência, né? Dar voz a esse idoso, aí é fundamental. E assim, a gente sabe que na clínica, né, é tão importante quanto saber o que a gente deve fazer, é saber o que a gente não deve fazer, né? Sim. E, nesse caso, o que a gente não deve fazer quando a gente lida com um idoso já em declínio cognitivo? É não tornar ele um ser incapaz. Nunca tirar ele do lugar de que ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, sabe? Ele tem sentimentos, ele tem emoção, né? Ele ainda tem muito o que viver. Então, assim, não diminua ele, né? Às vezes a gente perde a paciência, a história é muito repetitiva, a gente fala, você já me contou essa história. Quantas vezes, né? A gente se pega fazendo isso com aquele idoso que fica contando a mesma coisa sempre. Não ir falando do lado dele, perto dele, papai tá terrível hoje, nossa, mamãe hoje tá impossível. Então nunca torne ele incapaz e nem diminua a vontade e os desejos dele. Tirar a autoestima, né? Eu como trabalhando na casa dos meus pacientes, eu tive a oportunidade de vivenciar, infelizmente, muitas vezes, as pessoas falando do idoso, né, falando daquela pessoa que, ok, já tem um declínio cognitivo, mas está ali, ainda tem alguma certa autonomia, enfim, escuta, né, participa de alguma maneira, e falando na frente daquela pessoa dele como se ele não estivesse ali, né, coisas positivas quanto negativas. Isso realmente muito triste, fazer isso, maldade, né, com o né? Exatamente. A gente você diminuir demais, assim. Realmente tratar o idoso como coisa e não como pessoa, e não como, né, uma pessoa que tem sentimentos e desejos, né?
Isso é muito comum também, Carol, em quem tem alguma perda auditiva. E a gente acha que a gente pode falar do lado dele, tipo, nossa, papai tá chato hoje, e que ele não vai escutar. E sim, ele vai escutar, sabe? E ele vai ficar triste, e de repente ele vai se calar por conta disso, e de repente daqui a pouco vai ter uma depressão por conta de um comentário ingrato. Então a gente tem que estar sempre atento, né? De cuidar. A nossa função é cuidar, né? E não tirar ele da proteção. E não é só a escuta, né? De repente ele nem escuta, mas a linguagem, ela é dada de várias maneiras, né? Você tem aí a linguagem corporal, então às vezes ele não escutou, mas pela forma como você se comportou, como você falou, a sua postura já passou para ele aí uma informação negativa. Isso é muito importante, e quem convive e cuida de idosos também ficar se policiando em relação a isso. Denise, então, assim, voltando à questão da estimulação cognitiva em si, como é que são definidos os tipos de exercícios? Bom, o tipo de exercício ele é bem individual, né? A gente vê a necessidade de cada cliente, de que ele está precisando estimular mais. Mas, assim, a sessão, ela tem normalmente 50 minutos, 1 hora. Então, o que eu tento fazer? Transformar essa sessão sempre algo muito dinâmico, né? E trabalhar diferentes áreas cognitivas. Então, eu boto um exercício para memória de curto prazo, como eu vou ler um texto e vou fazer algumas perguntas desse texto para ele. Eu posso botar um caça-palavras para ele procurar, né? Achar. Posso perguntar, mostrar uma foto de alguma coisa e pedir para ele contar. Então, assim, tem muitos exercícios que a gente vai montando. É importante a gente ficar atento à dificuldade, né? Qual é o grau de dificuldade? Normalmente, no início, eu boto uma coisa bem facinho, que eu chamo assim de aquecimento, que é para ele ir ligando mesmo as turbinas e começar. E aí eu vou tentando subir o nível desses exercícios. É importante que a gente nunca mantenha o mesmo estímulo como uma coisa fácil, porque ele se torna bobo e estimula pouco, e eu acho que tira até um pouco da vontade do idoso, mas a gente também não pode colocar coisas muito difíceis, porque é frustrante também para ele não conseguir chegar ao resultado. Então, às vezes, vai ter um exercício que talvez ele não vai conseguir fazer naquela hora, ou não vai fazer completo. De repente eu vou pedir uma lista de 20 coisas que tem no mercado, e de repente ele vai colocar 15, mas eu mostrar também que é bom 15, né? Mas nunca deixar ele frustrado. A gente vem vivenciando essa experiência, né, nas oficinas online, né, Denise? Que é um projeto que a gente começou quando a pandemia chegou, a gente precisou suspender as atividades presenciais, então a gente levou para o online, né, para o formato online, a oficina de estimulação cognitiva. E lá tem sido uma grata surpresa, né, assim, com uma devolutiva muito boa, né, assim, a gente tem se divertido, aprendido e estimulado bastante as pessoas que participam. E eles sempre comentam isso, né? Tipo, o anterior eu não consegui, mas esse está mais fácil. Eles percebem isso. E a gente sempre pontua e faz questão de pontuar que isso tudo é premeditado, que a gente organiza a aula dessa maneira, porque também a gente sempre fazer uma curva de dificuldade de subida, né? Assim, começar com o mais fácil e não variar. Você, da metade para o final, você desinteressa, porque começa a ficar um pouco, né, mais frustrante, difícil. Você não consegue, né? Começa a ficar frustrante. A gente não gosta de não conseguir, né, resolver a tarefa, né? E existem alguns exercícios que você submete a pessoa, sabendo que ela vai errar, mas exatamente para poder levar esse estímulo máximo dela, né, de raciocínio. E aí depois você dá um mais fácil e a gente fica trabalhando essas conexões aí neurais dessa maneira, né? Até porque, assim, o que ele vai errar hoje, ele aprendendo, ele pegando o macete, aprendendo um pouco disso, ele vai acertar amanhã, né? Então, assim, é importante insistir também com o que é difícil, né? É a motivação também. E qual que é o melhor momento para a gente começar essa estimulação cognitiva? Eu acho que aí alguém perguntou isso aí fez uma pergunta e eu não fiz na hora porque eu sabia que eu ia perguntar isso para a Denise mais para frente. Então fala pra gente. É o momento que a gente sente que a nossa memória começa a falhar, né? Eu sinto necessidade de mais estímulo. Pode ser o idoso saudável, ele procura isso normalmente quando ele fica mais parado e começa a perceber que
que está ficando um pouco vazia a mente, que está começando a ter dificuldades de lembrar de palavras, dificuldades em ter uma atenção mais focal, então ele procura essa ajuda. E principalmente se esse idoso ele for diagnosticado com demência, nesse momento se torna essencial mesmo que ele busque essa ajuda, que ele busque esse estímulo. E Denise, assim, do que depende a evolução do idoso na estimulação cognitiva? Aí novamente a gente precisa ver do que a gente está falando, né? Quando a gente fala desse idoso saudável, a gente tem uma resposta normalmente rápida a esse tratamento, porque ele volta a movimentar o cérebro, né? Voltando àquele exemplo que eu fiz lá em cima, comparando com a musculação, se a gente para de fazer musculação, o nosso cérebro dá uma afrouxada, mas se a gente volta, a gente já tem uma resposta rápida ao corpo, porque a gente já tem os músculos ali, né? Já um idoso com demência, infelizmente essa memória ela é difícil de se alcançar, né? Normalmente a gente não tem uma melhora, o que a gente tem é estacionar mesmo essa doença para ela não evoluir de forma rápida, ou às vezes ela não vai estacionar, mas ela vai evoluir de uma forma muito mais lenta. Às vezes isso é um pouco frustrante, né? Porque a gente quer uma resposta boa para tudo, né? A gente quer, mas eu estou pagando meu pai para você para dar estimulação cognitiva para o meu pai, eu quero que meu pai melhore, assim, e ele não consegue, então a gente tem que trabalhar com essa expectativa de que talvez ele realmente não melhore, mas se ele se mantiver igual, isso é maravilhoso. Se ele tiver pequenas perdas, isso é maravilhoso, né? E aí a gente chama a atenção do quanto é importante essa comunicação efetiva do terapeuta com o familiar, né? Ou então com o próprio idoso também, no caso. Se a gente estiver falando de pessoas sem declínio cognitivo e também de pessoas que comecem a estimulação por motivos específicos sem ser idosos, mas que a gente deixe claro qual é o objetivo e qual é a meta desse trabalho, para que a gente também não frustre a família e que ela incentive e entenda que às vezes pequenos ganhos são grandes ganhos naquele contexto, né? São grandes vitórias. Então, e aí, quando existe essa comunicação e esse entendimento entre reabilitação e família, você consegue, então, essa parceria e a coisa flui melhor, né? Isso é fundamental. E a estimulação cognitiva, ela é realizada por um período determinado ou é algo contínuo? Para o idoso que já apresenta alguma demência, ele é indicado que seja pelo menos 2 vezes por semana e contínuo, né? A gente não pode nunca parar de estar exercitando esse cérebro dele, porque já é um cérebro doente. Então, se a gente der esse espaço, a doença ela ataca de forma mais forte. Agora, um idoso saudável, que de repente procurou em um momento que ele estava com menos estímulo, claro que ele pode parar, mas aí é legal a gente até pensar junto, de repente, em traçar uma estratégia mesmo de... então você não vai mais fazer estimulação cognitiva, você precisa se estimular de alguma outra forma. Qual é essa forma que você vai buscar? E de repente ele vai buscar numa aula de piano, numa aula de inglês, numa aula de culinária. Ele vai buscar esses estímulos em outros lugares, ele vai fazer uma aula de leitura, ou até sozinho, né? É possível também estar se estimulando sozinho. Mas ele precisa estar sempre muito atento com aquela coisa que a gente falou da dificuldade, né? De nunca deixar também ser tudo muito fácil, ser tudo muito na mão dele, né? Mas isso. Exatamente. E existe algum horário melhor para que essa estimulação cognitiva seja realizada? Olha, o horário ele é muito individual, né? Cada pessoa funciona bem em um momento do dia, né? Tem gente que, por exemplo, agora, 9 horas da noite, é a hora que rende para estudar. No idoso, claro que não, mas assim, na vida mesmo. Então, essa pessoa, quando chega à terceira idade, ela normalmente chega com os mesmos hábitos. Então, assim, se eu nunca curti da parte de trabalhar, estudar na parte da manhã, eu também não vou estar mais disposta por eu ser idosa, né? Muito idoso tem até dificuldade mesmo nesse processo de acordar, tomar café da manhã. Então, assim, a manhã às vezes é muito curta para tudo que ele tem que fazer. Já outros adoram acordar cedo, estão dispostos, já querem fazer a aula. Então, a gente vai montando isso com a família, junto com a rotina de cada um. Mas eu acho legal a gente colocar aqui, assim, que existe uma síndrome quando o idoso já está com uma demência já moderada, que se chama uma síndrome de entardecer, ou síndrome do pôr do sol.
E o idoso que tem isso, assim, a gente não pode nunca pensar em colocar algo que é para aumentar a potencialidade dele em um momento tão difícil. O idoso fica confuso, ele fica irritado e aí ele começa a não render nada. Então não adianta a gente insistir nesses momentos. Perfeito. E qual que é a maior dificuldade da família? Qual é a dificuldade que a família encontra, né, nesse processo aí de reabilitação? Bom, a primeira coisa, assim, a família ela precisa primeiro identificar, né, essa dificuldade do idoso. Depois, ela precisa aceitar que essa dificuldade existe. E, em terceiro lugar, que eu acho que é muito difícil para algumas famílias, ele precisa aceitar que ele precisa de ajuda. Ele precisa de outros profissionais, de repente ele precisa de algum lugar legal para deixar seus filhos. Eu acho que você vê muito isso nas entrevistas lá na Avance, né, Carol? Que tem sempre aquele filho que tem mais dificuldade, ou às vezes até a esposa de algum paciente com demência, que já está cansado, que já não está dando conta desses cuidados, que gostaria muito dessa ajuda, mas que fica fragilizado, fica com medo, fica se sentindo culpada de, eu não posso deixar meu pai lá, não vai ser legal, ninguém vai cuidar dele como eu cuido. E assim, existem lugares que as pessoas vão cuidar como você cuida, né? Então, assim, a gente precisa aceitar ajuda, é muito importante. Aceitar ajuda, identificar o momento disso, né? E aí eu faço aqui, ó, a Cecília, né? Ela perguntou, ela comentou, meu pai tem Alzheimer e é muito bem cuidado, especialmente pela minha mãe, mas ela não está mais dando conta. Quando saber o momento de colocar em uma casa para idosos e como fazer essa transição? Na verdade, o mais importante é que você não deixe quem cuide, né? Assim, chegar ao extremo de cansaço, tanto cognitivo quanto físico, né? Essa identificação do cuidado, ela tem que ser anterior a esse processo de denegrir mesmo o físico e o emocional, porque senão se instala um caos familiar que é muito difícil depois você conseguir sair desse processo. Então, se a sua mãe já está cansada, Cecília, se já existe essa necessidade, o momento é esse. Só que não só, assim, a gente precisa chamar a atenção que hoje em dia existem outros conceitos que não só o asilar, né, que é o asilamento, a institucionalização do idoso. O centro-dia, por exemplo, como a Avance, a gente é um centro-dia, nós trabalhamos de forma diurna, a gente dá todo o cuidado e suporte, tanto assistencial quanto cognitivo, e o suporte social também, de socialização, que é importante. Porque nesse processo também do envelhecimento, muitas vezes o idoso ele é retirado desse meio social e fica muito isolado, né? E aí vem a questão da depressão, tudo isso. Então, lugares como a Avance, por exemplo, ele já dá um suporte de cuidado diurno e já tira essa função, né, por um longo período do dia da sua mãe, e que vai já dar uma sensação já mais tranquila, de respiro, e lá tem todo o cuidado, enfim. Existem vários, procure, eu não sei de onde você fala, qual a cidade você está, mas procure para ver se existe alguma coisa nesse contexto perto de você, que eu acho que já seria uma ajuda muito grande antes de pensar em institucionalizar direto, né? Porque, às vezes, essa ruptura, né, de deixar o idoso é muito difícil, né? Muito dolorida, então, né, para toda a família. Então, assim, às vezes a gente pode ter um respiro sem ser um rompimento maior, né? Você saber que ele vai, mas que ele volta para você no final do dia, que ele volta bem cuidado, tendo feito coisas legais, tendo vivenciado coisas boas, né? Então, assim, essa troca numa casa num centro-dia, ela é rica por isso, porque ela recebe o cuidado que ela precisa, ela recebe o estímulo que ela precisa, mas ela volta para o seio da família, né? Então, a família, ela se sente também cuidando, né? Às vezes tem essa dificuldade que eu falei ali de entregar, mas depois que entrega é um alívio, porque assim, o cuidador é uma pessoa que, se ela não se cuidar, ela adoece, porque é muito difícil cuidar de um idoso doente, né? É um peso muito grande. Então, assim, a gente não precisa nunca fazer isso sozinho, a gente pode buscar ajuda. Exatamente. E, Denise, eu acho que foi uma pergunta que a Regina fez, e a gente está chegando nessa pergunta agora para você. Qual é a primeira função diante de um declínio cognitivo aí? Qual é a primeira função que a gente perde? Quais são os primeiros sinais?
Os primeiros sinais mesmo são a memória de curto prazo, é aquela coisa imediata, né? De esqueci de tomar meu remédio, esqueci onde guardei meu óculos, às vezes esqueci de beber água. Aí você pegou a água bem na hora. Muitas vezes o idoso esquece de beber água. Então, assim, são pequenos esquecimentos do dia a dia mesmo, assim, é a memória de curto prazo. E que se tornam frequentes, né? Assim, não é uma coisa pontual, né? É rotineira, Claro. né? Sim. E aí a gente, sabendo agora que a memória de curto prazo é a primeira a dar um sinal, qual é a última coisa a ser perdida, né? Qual é a última cognição, o último sentido a perder? É a memória musical. O idoso, a gente, quem tem essa habilidade musical, quem se junta, né, quem trabalha com música, possivelmente já não tem mais nenhuma memória recente, às vezes nenhuma memória mesmo, mas ainda lembra de letras de músicas. Tem um caso muito interessante de um rapaz ainda jovem, que ele teve uma inflamação muito séria no cérebro, e ele perdeu toda a memória dele. Em 30 segundos, ele esquecia tudo que estava acontecendo em volta. Mas esse senhor, ele era maestro. Então, ele conseguia, ainda depois dessa doença, sentar num piano e tocar uma música. Então, assim, é bem legal. Muito legal, o quanto é forte, né? Então, assim, o idoso que tem a música forte, é legal procurar uma musicoterapia, uma aula de canto, tá buscando mesmo manter isso sempre viva, né? Porque é algo que vai permanecer depois. O ritmo, ele é muito essencial nesse processo de reabilitação e de resgate cognitivo, né? Quando isso desde quando a gente era feto, né? Lá dentro da barriga da mãe, o primeiro som que a gente escuta é o ritmo do coração. Então é o primeiro sentido e o último a ser perdido. E aí, aproveitando esse gancho aqui, já aproveitando e fazendo a propaganda para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois, é que a gente vai, lá na Avance, a gente tem a aula de canto em grupo com o maestro Eduardo Feijó, e a gente tem um casal de musicoterapeutas, que é a Alice Salles e o Yuri Ribas, que eles vão estar aqui com a gente também nesse projeto agora das lives. Eu acho que é quarta-feira, dia 22, a gente vai estar aqui entrevistando eles e falando sobre a musicoterapia. A musicoterapia não é simplesmente uma atividade de música solta, é uma terapia com música. Então é uma coisa direcionada, especializada, e é muito legal a gente saber dos benefícios que a musicoterapia traz. Então, Denise, agora já meio que caminhando para o final, a gente tem aí 8 minutos, né, rapidinho. Verdade. Tanta coisa boa para falar. Falando um pouquinho sobre a prevenção, assim, a gente sabe que, como tudo no organismo da gente, a gente tem fatores de risco e fatores protetivos, né, assim, de proteção. Diz pra gente quais são esses fatores em relação à cognição? Os fatores de risco são aqueles riscos mesmo para a saúde, né? A gente tem que estar sempre se alimentando bem, se exercitando, mantendo a nossa mente legal, ter cuidado com doenças, hipertensão, diabetes. Então, esses são os fatores de risco mesmo. Agora, o fator de proteção é tudo aquilo que a gente é a nossa reserva cognitiva. Então, é tudo aquilo que a gente vai guardando, tudo aquilo que a gente vai, vivendo, e que vai se transformando em memória, em percepções. Então, aquela pessoa que estudou muito, que tem doutorado, mestrado, pessoas que trabalharam com coisas muito específicas, muito difíceis, que tinham muito raciocínio, essas pessoas, elas têm a reserva cognitiva mais alta, e com isso a perda dela cognitiva é mais difícil. Mesmo que essa pessoa tenha uma demência, ela vai vir de uma forma diferente, né? Ela não vai atingir tanto o cérebro, tanta cognição, quanto uma pessoa que de repente não tem um nível de escolaridade tão legal, não teve oportunidade de viajar, de ler, de viver coisas, né? Então, assim, a ideia é a gente viver realmente, viajar o que puder, ler, assistir filmes, estudar o tempo inteiro, né? Se manter em movimento, se manter com o cérebro vivo. Aprendendo coisas novas, né? Assim, o quanto é importante nesse processo aí que você falou, até mesmo para dar instrumentos para, numa futura reabilitação cognitiva, por exemplo, instrumentos para o seu terapeuta trabalhar com você, né? A estimulação fica muito mais rica. Você mesmo no início da live falou que lá
na sua formação acadêmica, você teve a oportunidade de trabalhar com esses dois grupos, né? Sim. Com grupos de baixa renda e grupos com um poder aquisitivo um pouco maior, né? Então, o quanto isso era diferente de experiência, trouxe diferente experiência para você, né? A gente tinha pessoas que não sabiam nem ler. Então, assim, como é que eu faço um exercício? Meus exercícios são muito de leitura, muito no papel, e aí você tem que pensar numa outra dinâmica, ou você tem que ter alguém para realmente apoiar, né? Tá ali dando apoio para cada idoso. É muito mais difícil. Não é, claro, impossível, a gente se transforma em mil e dá conta, mas fica mais pobre mesmo, fica menos opções. E assim, Denise, alguém que não queira, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas quem ainda não acha que está no momento de procurar uma estimulação cognitiva específica, mas queira usar a atividade do dia a dia, a rotina dela, de uma forma mais direcionada, com um estímulo mais direcionado para atividades mentais mesmo. Você tem alguma dica, além de tudo que você já falou? Eu acho que a palavra-chave aí é desafie-se. Né? Não faça nada que seja cômodo, que seja fácil. Procura fazer coisas diferentes. Tem até coisas pequenininhas que a gente costuma falar. A pessoa sempre escova o dente com a mão direita, passa a escovar com a mão esquerda, se ensaboar de olho fechado. Vamos cortar a mesmice da nossa vida, vamos buscar coisas novas. É isso que faz a nossa reserva cognitiva. É buscar coisas novas, estímulos novos para a nossa vida. E quando a gente está com uma estimulação cognitiva direcionada, a gente sempre é apresentado ao desafio. Geralmente, quando a gente não está, a gente foge dele, né? Então, é o que você falou, é estar aberto às dificuldades mesmo, né? Sim, a gente vive muito no automático, então a gente às vezes não para mesmo para se desafiar. A vida é corrida, né? Então a gente faz aquela coisa mesmice. Isso aí. Denise, a gente está nos nossos últimos minutinhos, a gente tem 3 minutos aí. Antes de eu pedir suas considerações finais, eu quero lembrar que a gente está, então, com esse projeto agora toda quarta-feira que vem a gente vai estar aqui. A gente já está fechando as lives também do mês que vem, de agosto. Em breve a gente apresenta para vocês, tem muita coisa legal que vem. No dia 15, na próxima quarta-feira, a gente vai receber o Dr. Paulo Fernando, ele é dentista e a gente vai falar dessas questões odontológicas também no envelhecimento, que é extremamente importante. E para finalizar, agradecer a todo mundo. Compartilhe a live, estejam com a gente na semana que vem, chame as pessoas que não viram para assistirem, que vai ficar salva lá no nosso feed. E Denise, você então agora, como suas considerações finais, como psicogeriatra, o que você diria aí para os nossos 60 a mais? Vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar, olhar a nossa saúde, vamos olhar, fazer exercício físico, se alimentar bem, procurar coisas agradáveis que deixam a gente feliz. Vão conhecer a Avance Centro Dia, né? Uma casa muito especial. Assim, a gente chama lá, ali é um pouquinho um lar da gente. A gente se sente super acolhido, Carol. Você fez um canto que é de muito amor, sabe? Que é de muito carinho, muita dedicação. E assim, quando a gente entra na porta, a gente sente tudo isso. Então, assim, não deixem de conhecer. É um espaço lindíssimo. Assim, eu sou completamente apaixonada. Inclusive, estou morrendo de saudade. Essa pandemia precisa passar, né? Para a gente sair do virtual e voltar para a nossa casinha. É isso aí. Se Deus quiser, estaremos retornando em breve e aí de braços abertos para receber todo mundo que queira conhecer a gente. Segue a gente no Instagram, né? Vocês que já estão aqui, já estão seguindo. Convide seus amigos, porque todo mundo vai envelhecer. Quem ainda não chegou, vai chegar lá, né? Vai, então, que se a gente Deus chegue quiser. De forma saudável. Exatamente. Gente, muito obrigada, Denise, por esse momento. Agradeço, Carol, adorei. Espero que essa informação chegue para muitas pessoas e que ajude muitas pessoas também, que é o nosso principal intuito aqui, tá bom? Espero. Obrigada a todos. Obrigada, semana que vem gente. estou aqui assistindo o doutor, né, o dentista. Estarei como público. Um beijo para todo mundo. Obrigada, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.